Vamos está convidado a meditarmos aqui rapidamente, pensando no político, a religião e o povo. Uma meditação extraída aqui da palavra, né? Que texto que vamos ler? Vamos ler o texto de primeira Reis, a história narrada do capítulo 11 em diante. Até o 13 ali tem a informação que nós, do capítulo 11, 12 e 13, tem as informações que vamos meditar. O político, a religião e o povo. Como que o político vai se portar? O povo de Israel estava recém-saído do período de reino de Salomão. O povo estava carregando um fardo de impostos muito pesado e foram a Roboão, filho de Salomão, para questioná-lo se seria possível diminuir estas cargas tributárias que eles estavam pagando. Não foi bem recebido este convite. Ele ainda disse que a mão ia pesar ainda mais, ia ficar ainda mais difícil para o povo. E então houve uma cisão, uma separação. Agora o reino de Israel não era mais um único reino, mas tínhamos ali o norte e o sul. O profeta Aías, antes mesmo deste fato, tinha procurado já Jeroboão, queria governar o norte, e ele estava vestido de uma capa, uma túnica. Ele tira essa sua capa, ele vai rasgar ela em 12 pedaços e vai pegar 10 desses pedaços e entregar na mão de Jeroboão, dizendo: assim como você está ficando com 10 partes desta capa, dessa túnica, você vai governar 10 das tribos do povo de Deus. E isso realmente aconteceu. Jeroboão já era rei. E um dia surgiu na sua mente uma preocupação. Aqui, repito, surgiu na sua mente, no seu pensamento, no seu coração, uma preocupação. E por que estou dando ênfase que é no seu pensamento, na sua mente, no seu coração, que surgiu essa preocupação? Porque uma coisa é o que surge na mente do administrador, do político, seja ele presidente, governador, vereador, senador, deputado federal, seja a hierarquia de governo que ele esteja à frente. Uma coisa é o que surge na mente deles, outra coisa é aquilo que ele vai transmitir para os seus governados, para o povo. E qual foi a preocupação que surgiu na mente de Jeroboão? Desde os dias de Moisés, capítulo 23 de Levítico, tinha sido instituído que o povo de Israel deveria ir se deslocar, independente da região geográfica que morasse ali no território, deveriam se deslocar para o local escolhido para adoração. No tempo de Jeroboão aqui, era Jerusalém. Então ele pensava no seu coração: se eles forem até Jerusalém, vai bater no coração dele uma saudade do tempo que a nação era unida, era um único reino. Eles vão acabar me tirando a vida, vão reunir e eu vou perder o poder. A partir deste seu pensamento, este seu medo de perder o poder, surge o seu planejamento para evitar isto. Ele vai então construir bezerros de ouro, altares para adoração. Ele vai escolher sacerdotes que não são da linhagem dos levitas, conforme a orientação de Deus. Ele vai escolher datas que não foram aquelas prescritas por Deus. O texto vai até dizer-nos que as datas são escolhidas ao seu bel prazer, segundo a sua vontade, não se utilizando de nenhum critério espiritual. Ele faz todo este planejamento e então ele vai comunicar ao povo essa decisão, verso 28, pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo. Veja, aqui tem uma parte importante para pensarmos. Quando nós fazemos a leitura, o texto nitidamente vai dizer que no seu pensamento, na sua mente, no seu coração, tinha alguns intuitos, algumas preocupações. E toda aquela legislação religiosa, todo aquele planejamento, toda aquela estratégia era pelo fato de que ele não confiava no povo e tinha medo de, se o povo fosse conforme era o costume, conforme era a orientação de Deus, até Jerusalém para a adoração, nas épocas especificadas pelo próprio Deus, através do seu profeta, através de Moisés. Se eles fossem até lá, ele tinha medo de que o seu coração sentisse vontade de unificar, coração de quem? Do povo, unificar novamente a nação. Ele ia perder o poder e talvez até a vida. Mesmo tendo sido Deus, através do profeta Aías, que disse a ele, antes dos fatos acontecerem, que ele iria governar 10 das nações. Só que ele esquece a orientação de Deus, a profecia de Deus, e o que ele faz? Ele faz os seus próprios planejamentos para o bem do povo? Evidente que não. Ele faz os seus planejamentos para se manter no poder. Será que este é um caso isolado? Será que este é uma exceção e que os administradores, os prefeitos, os governadores, os vereadores, os deputados, os presidentes que
que vão ocupando o poder em cada local do mundo, inclusive no nosso país, será que eles pensam no povo, diferente do que fez aqui Jeroboão? É muita ingenuidade pensar que sim. O que fez então Jeroboão? No seu coração ele fez um planejamento. Eu quero me manter no poder, eu quero. A que preço? Não interessa. Não interessa se eu tiver que levar uma nação inteira à idolatria. Não interessa se eu tiver que comprometer a salvação de milhões de pessoas por praticar idolatria. Tudo isso não interessa. O que interessa é que eu quero me manter no poder. É evidente que este não é um caso isolado. Aquilo que motiva as ações do político, do governante, é uma coisa, que está lá no seu coração, no segredo do seu gabinete, junto com seus conselheiros mais próximos, ele sabe o que está motivando a cada um deles. Agora, o que vai ser transmitido para o povo, aí é outra informação. Aqui o texto chama-nos a atenção dizendo assim que ele falou assim, ó, não vamos mais nos reunir em Jerusalém. O verso 28, basta de subirdes a Jerusalém, vedes aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir do Egito. Possivelmente ele tenha dado neste seu discurso de apresentação, neste momento que ele está falando, não precisamos mais subir até Jerusalém. Ele tenha dito assim das inconveniências de viajar tão longe para ir até Jerusalém. Se podemos adorar a este Deus que nos libertou do Egito aqui mesmo, é o pensamento que ele está desenvolvendo aqui. Então é nítido que a gente não pode ser inocente a ponto de saber isso. Uma coisa é o que o político fala, outra coisa são as suas motivações. Capítulo 2 do livro de Mateus, nós temos um outro que dá-nos um exemplo neste sentido também. Os magos chegam ali na cidade de Jerusalém, há todo um alvoroço, né? Até chega a Herodes e ele vai colher algumas informações. O que está acontecendo? Até que chega ao seu ouvido que o burburinho, né? A conversa aí, o que está sendo falado e comentado é que nasceu um rei. Ele pensou, um concorrente? Será que o meu poder está sendo ameaçado? Ele faz toda ali uma pesquisa, chama a liderança, ali os conhecedores das profecias, para saber onde o menino nascia. Ele reúne toda a sua capacidade interpretativa de ator, né? E faz um pronunciamento ali diante dos magos, dizendo, vão adorar o menino. Quando vocês o encontrarem, o adorarem, volte aqui. Me diga exatamente qual a localização do menino para que eu também possa ir e adorá-lo. Só que qual era a intenção dele? A intenção dele era matar a criança, matar o concorrente. Para que ele queria isso? Para manutenção do poder. Ele queria governar, ele queria o poder. Então veja, uma coisa é o que vai no interior do coração do político, do administrador, do rei, do governante. Outra coisa é aquilo que ele comunica aos seus governados, ao povo. E qual foi a atitude, então, do povo diante deste quadro aqui, de início de apostasia que Jeroboão estava fazendo, né, planejando para a sua manutenção no poder? O verso 30 vai dizer assim, 1 Reis, capítulo 12, verso 30. Isto se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Então veja, o que o povo fazia? O povo ia adorar o bezerro até Dan. Veja que o povo ele é apresentado aqui nessa narrativa, e isso não é um fato isolado. É uma característica do povo. Ele não tem nenhum tipo de preparo para ouvir a palavra do rei e pensar, não, isso não está correto. Isso aí vai contra a orientação de Deus. O rei falou e o povo ia. O povo só obedece. As multidões, né, estão sempre aí fazendo volume, mas sem compreender o que está acontecendo ali. Capítulo 5 do livro de Marcos conta Jesus alguma coisa também sobre as multidões. Ali tinha um pai extremamente angustiado, porque a sua filha, uma menina de 12 anos, estava gravemente enferma, e o pai estava ciente de que se algo não fosse feito rapidamente, imediatamente, a menina iria morrer. Então ele chega naquele desespero diante de Jesus e ele comunica a sua angústia. Minha filha está doente, vamos até a minha casa, o Senhor impõe a mão sobre ela para que ela viva. E eles então começam a jornada indo até a casa, e a multidão lhe cercando Jesus. Daí surge uma mulher que também está doente há 12 anos. Ela tem uma hemorragia, um sangramento constante. E então ela faz um planejamento no seu coração. Se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, ficarei curada.
E ela faz isso, ela toca em Jesus e sente que está curada. A multidão estava caminhando, né, a passos lentos, mas aí Jesus faz uma pausa. Jesus faz uma pergunta que os seus ouvintes acham que é uma pergunta descabida. Quem me tocou? Eles estavam ali todos apertados, né, um empurrando o outro. Jesus, alguém chama a atenção. Possivelmente várias pessoas lhe tocaram. Nós estamos aqui andando e muita gente, todos apertados aqui nesta caminhada. Daí Jesus ele fala: alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder. Então veja, nós temos ali uma multidão que toca a Jesus, estava ali tocando a Jesus, toques que não resultam em nenhum tipo de bênção, ações assim, feitas. Só que Jesus ele sabe diferenciar dentro de uma multidão de pessoas, dentro do povo. Jesus ele sabe identificar as motivações de cada um. E um dia nós vamos, evidentemente, receber cada um segundo as obras pessoais. Então nós temos que desenvolver uma capacidade de não sermos assim o povo, a multidão, aqueles que só estão caminhando ali porque todo mundo está indo. Só fazemos porque todo mundo está fazendo. No campo da religião, com o auxílio do Espírito Santo, cada um pode entender o porquê da sua fé, né? Mas, infelizmente, ainda muitos caminham e são enganados, né? Caminham como a multidão. O verso 13, depois você pode fazer a leitura, mas acontece duas coisas no capítulo 13. Eles estão ali apresentando a sua adoração a Deus, né? A sua idolatria, na verdade. Estão corrompendo tudo que Deus deixou. Deus tinha prescrito uma data específica para as adorações. Eles criaram outras datas. Deus tinha prescrito locais específicos para a adoração. Eles desenvolveram outros locais. Deus tinha prescrito objetos específicos que poderiam ser utilizados na adoração, né, no santuário. Altar, a mesa dos pães, candelabro, o altar de incenso, a arca da aliança, os objetos que poderiam ser utilizados, e nenhum deles constava um bezerro de ouro. Então Deus já tinha prescrevido, ó, que vocês podem utilizar na adoração são esses objetos. Eles tinham abandonado isso. E Deus já tinha dito que aqueles que vão trabalhar, os sacerdotes, devem ser da linhagem dos levitas. E eles também esqueceram tudo que Deus orientou, mas estavam ali na sua mente pensando assim: estamos adorando a Deus. Será que isso é possível? Será que é possível Deus ele prescrever exatamente qual deve ser o nosso comportamento? A gente abandona a prescrição de Deus e ainda imagina que está fazendo a vontade de Deus? Não. Isso não é possível. Jesus vai falar sobre isso em Mateus no capítulo 27, a partir do verso 22 em diante, ele vai dizer assim: há um grupo lá na frente, quando nada mais poderá ser mudado, ele vai dizer assim: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Né? Então nós temos que adorar a Deus da forma com que Deus prescreveu que fosse esta adoração. Voltando ao caso aqui de Jeroboão, quando eles estavam ali na sua suposta adoração a Deus, surge um profeta, um homem de Deus, com uma advertência, dizendo assim que, falando contra aquela adoração, contra aquele altar. Neste exato momento, quando o homem levanta sua voz contra o comportamento do rei, o rei ele poderia receber a mensagem, acatar a mensagem, reconhecer a culpa, se arrepender, mas ele prefere manter-se, dizendo assim: prendam-o. Quer dizer, errado é o profeta, né? Ele usa o seu poder de rei para dizer: prendam-o. Como quem estivesse querendo dizer assim: quem está errado aqui não sou eu, é este homem que está dizendo que essa adoração aqui não é para Deus. Daí, quando ele estica a sua mão seca-se. Todos veem que houve uma manifestação de Deus contra o rei. Então o rei ele faz um pedido: peça a Deus que ele restitua o meu braço. Havia muitas coisas para ser restituídas na vida deste rei, evidentemente, né? Mas ele pensou só naquele momento, só no seu braço. Mas o profeta atendeu, orou a Deus, e o seu braço ele foi novamente, voltou a ter saúde, ele conseguiu movimentar novamente o seu braço. E o rei ele vai usar aqui agora de uma estratégia, né, que é muito conhecida no nosso país, muito utilizada pelos políticos. Ele diz assim: vamos até minha casa que eu te darei um presente. Né? Conhecemos muito bem esses presentes, a propina. Eu vou te beneficiar de alguma maneira. Aqui, neste caso, o profeta, evidentemente, o texto vai dizer, ele se nega a isso, a participar. Ele não se corrompe. Mas este método, ele tem sido utilizado por políticos no nosso país, né, e no mundo todo,
E sim, a maioria das pessoas que ouvem, vamos fazer alguma coisa que você vai ganhar alguma coisa. Você vai ganhar um presente também. Se cale. Para de falar contra esta prática que eu estou desenvolvendo aqui, contra esta adoração que nós estamos apresentando aqui, que você vai ganhar um presente. Veja que atual que é este texto, irmãos. Então, recapitulando, o que este texto nos traz? Ele nos mostra que o político, aquele que está no poder, ele quer manter o poder. Pensa no povo? Não. Ele pensa em si, em manter o poder. Ele pensa no seu coração algumas coisas e ele vai agir porque o seu coração tem desejos pessoais. O que ele vai falar para o povo não é a mesma coisa que está no seu coração, não é. Não é a mesma informação. Ele vai enganar o povo com a lábia, né, com a conversa, mas as suas motivações estão dentro do seu coração e são desconhecidas pelo povo. O povo não conhece as motivações reais do líder, do governante, do presidente, do prefeito, do vereador, do deputado, do senador. O povo não conhece. As motivações dele estão escondidas no seu coração. E o que nós aprendemos mais neste texto? Para manter-se no poder, ele não se importa em prejudicar o povo. No caso aqui, um grande prejuízo, que é um prejuízo espiritual. Ele está sendo o líder que está conduzindo uma nação inteira à idolatria. Milhares, talvez milhões de pessoas podem ter a sua salvação eterna comprometida por causa da atitude de um homem que quer manter-se no poder. Outra coisa que a gente pode ver é o lado do povo, que a sua incapacidade de compreender, né? Quando o rei apresenta, nós vamos adorar no dia, data tal. O povo poderia saber, não, essa não é a data que Deus prescreveu. Nós vamos adorar no local tal. O povo poderia, né, perceber, dizer, se manifestar, ir contra, porque eram informações do conhecimento de todos. Deus deixa a orientação para todos. E eles sabiam que a data ali estipulada não era, que Deus tinha escolhido o local estipulado não era, as pessoas que iriam oficializar aquela adoração não eram segundo a prescrição de Deus, né? Os objetos utilizados ali não eram segundo a prescrição de Deus. Então nós temos que cuidar com este ponto. Individualmente, cada pessoa tem que ter este cuidado para não ser enganado. Então que Deus nos abençoe, irmãos, que é evidente que é o pecado que faz com que todos, né, aqueles que exercem o poder e aqueles que não exercem, estão, de certa forma, corrompidos. Há a necessidade de nascer de novo, de uma transformação de vida. Há uma orientação em Provérbios que diz assim, balança enganosa é abominação ao Senhor, preço justo é o seu prazer. O que isso quer dizer? Que mesmo a pessoa na atividade, tendo um pequeno comércio, ele vai vender algumas gramas ali, alguns quilos para alguém de pequenas coisas, um comércio que dá só para manter a sua vida. Mas essa pessoa, executando essa função simples, tendo um pequeno comércio, ainda há no seu coração uma inclinação para enganar as pessoas que vêm até ela para comprar, fazendo na balança algum tipo de alteração para que, em vez de a pessoa pede 1 quilo, só que em vez de ela levar para casa 1 quilo e ela vai pagar por 1 quilo, ela estará levando 980 gramas. Então, veja, há uma tendência, o texto do Provérbios, quando diz balança enganosa e abominação ao Senhor, ele está reconhecendo uma tendência do coração humano de tentar burlar o sistema, o mais simples que seja, para tentar ganhar vantagem, mesmo que seja em gramas. Então nós temos que olhar para os nossos líderes, para os nossos políticos, com este olhar, cientes de que quem está ali na frente liderando é alguém que passou pelo processo de pecado e é um pecador, e a tendência do coração é ser extremamente egoísta, é pensar em si mesmo. Veja, Jesus, ele reúne apóstolos, e como que eles questionavam no final do ministério de Jesus, qual era a preocupação da mente deles? Qual de nós será o maior? A essência é a mesma. Eu quero uma posição, eu quero poder, eu quero para mim, eu quero lugar à direita, eu quero lugar à esquerda, eu quero ser importante. Eu. É isso que está no coração do homem. Então veja, se apóstolos, se na religião existe corrupção, se na religião existem pessoas, pastores, isso em todos os tempos, Ezequiel chama muita atenção para isso. Aquele que só quer a lã da ovelha, que quer explorar só. Imaginem na política. Então, essa ingenuidade que alguns manifestam diante da política demonstra também um desconhecimento
da palavra de Deus, um desconhecimento da natureza humana, um desconhecimento do conflito, como que pode confiar que um político realmente estaria preocupado com o povo e não com ele mesmo? Então, que Deus nos abençoe e nos dê um pouco mais de bom senso para analisarmos as situações em que estamos envolvidos, né? E sabermos, né, para não desenvolvermos falsas expectativas, e sabermos o que é o ser humano pós-pecado.